palestra com a nossa querida coordenadora Adriana Meira, ela que é a nossa incentivadora da nossa casa, é um norte para os nossos trabalhos. Ela é professora universitária, trabalhadora e expositora espírita. Atualmente coordena o movimento espírita no Cariri paraibano e preside a Casa Espírita da cidade de Sumé, o Núcleo Espírita Mensageiros do Bem. Ela traz como tema para o dia de hoje: Mãe Natureza, Sobrevivência e Evolução. É com você, querida Adriana. Harmonização, alterando aqui a psicosfera do nosso ambiente, essa emotividade que faz chorar, e quando o corpo transborda essas pérolas que caem como lágrimas, é o espírito se renovando, e isso é maravilhoso. Eu quero abraçar todos vocês, começando aqui fazendo o nosso preito de gratidão na pessoa da coordenadora do Movimento Espírita, da Federação Espírita Paraibana, aqui no Cariri. Agradecer o empenho da Casa Espírita de Solidade por ter trazido o 10º Encontro Espírita do Cariri para estas terras. Porque os territórios dos Cariris, meu querido Antônio Mariano sabe muito bem disso, tem um histórico de lutas, de desafios, mas também muito sangrento. Nessas serras que envolvem o nosso território, muitas lágrimas e muito sangue foram derramados. E a doutrina espírita, chegando a essas paragens, é a luz do Consolador, de Jesus, o Divino Messias, o Jardineiro de Deus, a nos envolver com promessas de esperança, de perdão, de compaixão e de renovação. Agradecer aos nossos queridos Jurandir e a nossa querida e amada Benedita, fortalezas dessa casa, na sustentação dessa construção física e espiritual. E a comissão organizadora do 10º ENECAR, na pessoa de Elizabeth Cordeiro, não deveria deixar de dizer o nome dela, embora ela tenha pedido ali e dito que ia me agredir lá fora se eu tivesse falado o nome dela, mas eu falei, porque no nome dela, minha gente, na pessoa de Elizabeth, eu abraço todas as comissões desse movimento da Casa de Solidade. A comissão da cozinha, da limpeza, da evangelização, da divulgação, das mídias, do cerimonial. Porque cada criatura deu o seu melhor para que o nosso evento viesse à luz. Um evento tão esperado, né, Elizabeth? A pandemia veio, estava tudo acertado, mas veio essa lição que a humanidade jamais vai esquecer. Uma lição extraordinária trazida por um micro-organismo. A gente pensava que a lição seria uma guerra, a guerra nuclear, mas não, a lição foi um ser invisível, um ser da criação de Deus, que veio dizer para todos nós: basta, a terra não aguenta mais, a nossa casa não suporta mais tanta agressão. As agressões físicas sobre a natureza, os componentes da natureza, e a agressão dos nossos pensamentos, pensamentos violentos, pensamentos indiferentes, pensamentos de crueldade, pensamentos de rebeldia contra a misericórdia e a bondade de Deus. Por isso, a Casa Espírita de Solidade, Amor e Caridade de Allan Kardec, e ao movimento vivo, ao corpo vivo que faz essa casa, a luz divina a desenvolver e a abençoar. Agradecer também a Fernando e a Elias, que estão nesse momento dessa dinâmica tão importante para a divulgação do Consolador Prometido. Sem essas pessoas
todos vocês. E sem os participantes que vieram congraçar junto com a gente esse momento, o ENECAR não teria sentido. Por isso estendo aqui os meus abraços à comitiva de Camalaú, que trouxe o nosso querido Antônio Mariano, um professor que tem o Cariri dentro de si, envolvendo todas essas pessoas que vieram como flores perfumar a nossa casa e trazer essa promessa auspiciosa da unidade, da unificação do movimento. Abraçadores que agora está com a missão de renovar a Casa Espírita de Como. Então não seremos mais Sumé, Solidário, Serra Branca, Monteiro, Gurjão e Camalaú. Teremos Como também novamente, renovando as energias e as possibilidades de divulgação da doutrina consoladora. Nós estamos no mês de outubro. E o mês de outubro é um mês muito especial, porque é o mês do pobrezinho de Assis, o patrono da natureza, o nosso querido São Francisco, que exercitando na encarnação como Francisco de Assis, as promessas de João Evangelista, veio trazer para o mundo a lição imorredora do Cristo Consolador na própria natureza. O mês de outubro, além de ser dedicado a Francisco de Assis, o dia 4 é também dedicado à fauna, aos animais. Os animais que são nossos irmãos, não humanos, e que na escala evolutiva estão em ascensão espiritual. Porque o espírito, a fagulha divina, dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, evolui no homem e ascende no arcanjo. E um dia todos nós seremos anjos. O outubro também faz referência à data do Dia Mundial para a Prevenção de Desastres Naturais. E nós, seres humanos, com as nossas ações de ganância e de indiferença com a casa do Pai, com esse jardim celeste que nos acolhe, temos promovido situações terríveis, causando desastres para nós próprios. Também a data de outubro, 16 de outubro, traz a referência ao Dia Mundial da Alimentação. Sem solo sadio, sem solo fértil, não tem alimentação. E a Organização das Nações Unidas, pessoal, tem trazido relatórios que expressam uma situação dantesca da devastação dos solos. Um aumento progressivo da humanidade. Daqui a pouco seremos 8 bilhões de bocas. Que nos alimentaremos de quê? De que alimento? Então, dia 16 de outubro foi um dia para se reportar, sensibilizando as pessoas para o cuidado com a terra, para comida de qualidade, para a alimentação com soberania, com direito, com segurança. Mas não só no dia 16 de outubro, nós somos seres humanos que precisamos da alimentação no nosso cotidiano. Só estamos aqui porque estamos alimentados. E estamos alimentados porque o solo forneceu o alimento. Então vejam que todas essas conexões fazem referência à ecologia e ao espiritismo. Porque somos espíritos. Alguém aqui já viu espírito? Basta olhar todo mundo para o outro, somos espíritos. No corpo físico. E vemos espíritos sim. Quando a gente vê uma entidade fora do corpo físico, nós estamos vendo aquela criatura desvestida do corpo orgânico, dessa infraestrutura que a gente está vestindo, e nos aparece com o seu perispírito. Nós somos espíritos momentaneamente
vestindo o corpo físico, numa viagem planetária muito breve chamada Vida na Terra. Muito breve. Se vocês colocarem a mão no bolso aí, da calça, da camisa, a mão na bolsa, vão ver que tem um ticket de uma passagem. Mas vocês nem vão ver direito o ticket, muito menos a data, nem a hora, nem o local, nem a forma da grande viagem. Mas todos nós já temos acertado essa viagem de volta à casa do Pai. E essa brevidade da vida do planeta Terra, abençoada casa do Pai, nos faz reportarmos a necessidade do respeito com a proposta divina de evolução. Porque estamos aqui no planejamento divino, mas estamos vivendo uma situação terrível do planeta. E é disso que nós vamos falar. Da Mãe Terra, a Mãe Natureza, irmã, Mãe Natureza, como nosso querido Érico Miranda diz que Francisco de Assis se referia à nossa casa. No Salmo de Davi, Salmo 24, Davi, poeta, cantador, rei Davi, da linhagem da qual Jesus escolheu para nascer, porque Jesus não renasceu, né? Jesus nasceu na terra, ele veio, Jesus não reencarnou, ele não tinha mais ligação kármica, né? Do espírito ascenso, mas Jesus nasceu de uma mulher, da linhagem de Davi, escolhida aquela linhagem por pureza e castidade de coração e sentimentos. E assim tem que ser. Foi um milênio de preparação nos mundos perfeitos para que Jesus adentrasse o planeta Terra, trazendo amorosamente a proposta de amor. E Davi, no Salmo 24, tem um verso que diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela habita. Tudo. Davi não disse: do Senhor é a terra e as pessoas. Tudo. O sol, o solo, a água, as raízes das plantas, as plantas, os animais, nossos irmãos não humanos, o ar. Tudo é do Pai. E aí o padre Fábio de Mello fez aquela música tão linda, né? Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou pobre e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai. Mas sendo tudo do Pai, por que nós estamos sendo filhos tão ingratos? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver uma lição inesquecível sobre a ingratidão dos filhos. Que torpeza moral, que dor dilacerante para o espírito ingrato, seja no corpo físico, seja com o Pai Celestial. Porque nós haveremos de prestar contas muito duras na nossa consciência. Porque o inferno existe, pessoal. Está aqui dentro. O inferno é essa condição espiritual que nós criamos na consciência. Por isso, na parábola, Jesus disse: não sairás daí até que pagueis o último centavo. Tem que pagar até o último centavo na consciência, porque a gente não se liberta do mal que a gente perpetrar contra a gente mesmo, contra a criação divina, contra o Criador. E falar da Mãe Terra, falar da nossa necessidade de sobrevivência e da evolução espiritual, é falar dele, o ecólogo divino, o jardineiro celeste. Pode passar, amiga. E Jesus viveu em a natureza.
exemplificando para as criaturas que o seguiam e para a posteridade essa relação inesquecível e morredora dos componentes da natureza no processo evolutivo da criatura. Emmanuel, no livro O Consolador, pelas mãos abençoadas do inesquecível e querido Chico Xavier, assim se reporta que Jesus operou a escultura do orbe terrestre. Deus deslocou um globo incandescente do Sol, gerador de vida, entregou nas mãos augustas de Jesus. E Jesus elaborou cada detalhe, minimamente pensado, amorosamente pensado, para que aqui a nossa humanidade, porque lembrem-se, na casa do Pai há muitas moradas. Jesus é o governador do planeta Terra, espírito ascenso, crístico, ligado ao planeta Terra. Mas há outras moradas com outros espíritos crísticos que os governam. A nossa morada para a nossa humanidade é a Terra. É Gaia, a mãe que nos acolhe, o berço divino. E Jesus moldou a estrutura do planeta, a estrutura física onde nós estamos. Cada detalhe. Vamos ver cada detalhe que Jesus pensou para a nossa evolução. Pensou os gases, oxigênio, hidrogênio, o gás carbônico que vai alimentar as plantas, que vão dar em troca o oxigênio. Pensou o hidrogênio, que alimenta, que nutre as plantas. O bem-estar humano, a qualidade nossa de vida, passa pela respiração. O processo bendito de absorver o oxigênio. Será que estamos respirando adequadamente? Será que a gente está só no automatismo e chega dói o peito porque não consigo mais respirar o ar bendito que Jesus pensou para mim como alimento dos meus pulmões e do meu sangue? Será que eu estou tão distante da proposta de Jesus quando Ele elaborou amorosamente o planeta Terra, que eu não consigo abrir uma janela, uma porta, ir para a rua se eu moro na cidade, para o meio do campo se moro na zona rural, e respirar em haustos de grandeza para renovar o fluxo sanguíneo, para renovar os meus pulmões, para me sentir vivo na terra, exultando a graça, a beleza, a harmonia, o equilíbrio de me sentir irmão e irmã do ar, como Francisco de Assis sentia, como Jesus fazia, e o Espírito Neo Lúcio vai dizer lá no livro Jesus no Lar, quantas vezes os apóstolos que acompanhavam Jesus encontraram Jesus nessa unidade com o Pai Celestial, respirando, olhando o firmamento, conversando com Deus. Será que nós conversamos com Deus olhando a natureza? Será que encontramos Deus na simplicidade da água, do solo, das plantas, do vento que toca cariciosamente o nosso rosto e a gente nem percebe que é a mão de Deus nos afagando e dizendo que vai dar tudo certo? Será que a gente ainda tem uma fagulha dentro da gente que nos impulsiona a agradecer por mais um dia, pelo ar que a gente respira? Será que a gente olha para as nuvens com o olhar das crianças e vê formas diferentes e vê ali o contentamento de se sentir pertencente à criação de Deus? Ou será que nos distanciamos tanto
que nada disso impacta mais a nossa vida, porque nós estamos no desespero de trabalhar e ganhar e acumular, esquecendo-nos, como disse Jesus na parábola: tolo, ainda hoje retomarei a tua alma. Será que a gente, no afã desesperador do dia a dia, de lavar a louça, de arrumar a casa, de sair para trabalhar, de acumular, de comprar um carro novo, de comprar outra casa, será que a gente se lembra que pode ser esse o dia que Ele virá buscar a nossa alma? E o que de especial eu fiz? Será que eu respirei direito? Será que nos momentos finais da minha expiração eu vou estar na conexão com Deus, sabendo que estou apenas mudando de roupa, deixando um momento na minha ascensão planetária enquanto espírito imortal? Então o ar bendito precisa ser relembrado no nosso dia a dia, respirar. A gente percebe muitas pessoas e espíritos que chegam nas mediúnicas que não conseguem nem respirar, tão sufocadas que estão, de tanta perturbação, de tanta tormenta, de tanta angústia. Para quê? Se tudo é do Pai, para que o desespero? Para que a aflição vazia a invadir o nosso mundo interior, trazendo doenças que vão se somando às orgânicas pelas vias espirituais? Vamos respirar, vamos olhar mais para o firmamento, vamos agradecer a Deus, esse elemento bendito que é o ar que nos envolve a caminhada. Olha que coisa mais linda, eu jamais posso fazer uma palestra, seja acadêmica, seja espírita, sem falar dele. Na questão 706 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, maravilhoso, e eu sou profundamente grata a ele por ter feito essa pergunta. Allan Kardec perguntou aos espíritos benfeitores se o solo é o recurso que sustenta a vida, de onde dimanam todos os outros. E os benfeitores celestes disseram que sim. É do solo sagrado que nos sustenta a caminhar, que dimanam todos os recursos, porque todos os recursos são simples transformações do solo. O solo, a terra, o chão que nós pisamos, esse componente da natureza bendito, provedor de vida, está sofrendo, está ferido, está maltratado. Esse componente dos ecossistemas terrestres que sustenta a nossa vida, a alimentação, a construção, olha, estamos aqui nessa casa que nos acolhe numa energia de vida, de renovação, porque o solo forneceu material mineral para a construção. Maçame, areia, o barro, foram forjados os tijolos, as telhas, erguidas as paredes, a fundação sobre o solo. O solo que nos sustenta a caminhada, porque é o grande reservatório da água. Sem solo de qualidade não tem água. A água vai toda embora e é perdida. Sem solo de qualidade não tem ar de qualidade, porque o solo é o grande sumidor do gás carbônico e nós não precisamos, nem podemos, nem viveremos com gás carbônico. Mas os organismos do solo precisam, as plantas precisam. Olha que conexão maravilhosa que Jesus pensou. As plantas absorvem o gás carbônico, elaboram e lançam para a gente o oxigênio. Olha que troca maravilhosa. Que ação colaborativa extraordinária. E a gente não percebe o solo. O solo está vivo. Miríades de organismos vivem em conexões profundas dentro do solo, junto com os nutrientes que
que as raízes das plantas conversando lá dentro, porque lá dentro é um bate-papo extraordinário, um equilíbrio dinâmico fenomenal, vão absorvendo esses nutrientes e passando para a parte vegetativa da plantinha. E nossos irmãos menores se alimentam do capim e absorvem aqueles nutrientes. E nós nos alimentamos dos grãos, das frutas e ingerimos o solo. Porque se a gente fizer um exame de sangue, que a gente deve fazer periodicamente, aquela anemia que o médico detectou por meio do exame é ausência de ferro. E o ferro é uma rocha que se desmanchou e virou solo. E a plantinha foi lá e se alimentou daquele nutriente. E posteriormente a gente se alimentou daquela planta. E o que era solo foi transformado em nutriente e veio para a gente. Nós e o sol somos um ser único, mas nós não nos apercebemos. A falta de cálcio no organismo, que promove os problemas de dente, de osteoporose, a falta de magnésio, a falta de lítio. A falta de lítio é tão extraordinária que as pessoas que não têm lítio no sangue são aquelas pessoas que você dá bom dia, elas bom dia por quê? Quase engolindo você. São aquelas pessoas que brincam de tromba de elefante, né? Parece que cada uma tem uma tromba maior do que a outra. Porque não tem lítio. É um nutriente da alegria. Vejam como é maravilhoso pensar o solo. O solo é tão extraordinário que as pessoas que pegam em terra, agricultores sobretudo, jardineiras, jardineiros, os feirantes que mexem o tempo todo com terra, entram em contato com uma bactéria chamada Mycobacterium vaccae. Isso é ciência, não é criação, não é história da carochinha, não é fantasia, é ciência. É uma cientista, uma médica americana, ela fez uma experiência com grupos de pessoas que tinham câncer. E fez esse comparativo de mexer com a terra. Um grupo mexia com a terra, outro grupo só tomava medicamento. E aquele grupo que mexia com a terra teve um avanço na qualidade de vida e na cura extraordinária. Por conta da bactéria do bem, a Mycobacterium vaccae. Por isso, nas filosofias esotéricas, e daqui nosso querido Mariano, que é um estudiosíssimo nessa área, a gente vai ver, e o Espiritismo também traz isso, o André Luiz fala sobre isso na série Nosso Lar, colocar os pés na Mãe Terra, no solo sagrado, é fazer com que a energia de vida entre no nosso organismo. E a gente não coloca mais o pé no chão não, ninguém coloca não. O bebezinho mal começa a se arrachar, já bota lá uma sandália do bebê, um sapato, e adeus contato com a terra. Pois não, meu irmão? Qualquer tipo de terra. A terra. Ou a terra. Qualquer terra. Inclusive a terra sofrida, a terra maltratada pela salinidade. É terra. Qualquer terra. Mas a terra produtiva, a terra fértil é a terra que tem vida. Então esse organismo, essas bactérias, elas estão em solo fértil. Mas colocar os pés na terra é saúde. E a gente, para onde vão as pessoas quando estão com depressão profunda? Vão andar na calçada aí da rua, fazendo caminhada? Vão para onde? Na praia, ficar na areia, para onde mais? Muitas vezes traz mágoas até assim, às vezes difícil de mais pais. Eu conheço pessoas que vão para o campo, botar o pé na terra. Teve um tempo que eu morei em São Paulo e lembro da filha de um grande cantor, muito famoso, e ela estava numa depressão profunda, e a gente foi para um hotel fazenda no interior de São Paulo, e eu vi aquela moça andando lá com os enfermeiros, com os guarda-costas, né? Era uma pessoa muito, né? Filha de uma pessoa muito famosa, com os pés descalços.
andando na terra, tentando a conexão com o Criador. Porque o pé na terra é conexão com o Criador. Jesus, a gente vê muitas imagens de Jesus com aquelas sandálias grosseiras comuns aos homens hebreus, galileus, mas Jesus muitas e muitas vezes, dizem os espíritos benfeitores, andava descalço. João Batista, vezes e vezes seguidas, eles colocavam os pés no chão, a gente não coloca mais. E a gente precisa retomar essa conexão, né, e essa devoção pelo solo sagrado que nos sustenta. A água. A água bendita que cai das fontes divinas, num fluxo extraordinário trazendo vida. Muitas vezes isso é retratado no filme, não lembro mais o nome, mas vou dizer a cena e vocês vão se lembrar. Quando as pessoas na Terra, nós encarnados, estamos com alguns problemas e temos a conexão com os nossos benfeitores celestes, esses benfeitores nos levam, durante o desprendimento do sono do corpo físico, para o mar, para que a água, a vida ali dentro, renove a parte espiritual nossa. É preciso beber água. Quando eu encontrei a minha irmã hoje, ela disse: beba mais água. E realmente eu preciso beber mais água. Eu sou desatenta à necessidade da nutrição líquida que somente a água promove. Porque na água estão todos os elementos necessários à recomposição dessa nossa parte, que normalmente a gente vai perdendo, olha, pelo suor, a gente vai perdendo, vai desidratando. E é preciso renovar a vida. A célula, quando você toma água, ela tem mais turgor, mais vida. E a gente se esquece. Às vezes no dia a dia, desesperador, a gente esquece. É preciso tomar água e é preciso liberar a água. Senão, pelo suor, para aquelas pessoas que não têm a transpiração tão presente, mas na urina. E muitas vezes tem pessoas que ficam prendendo porque estão terminando uma coisa e a vontade de ir no banheiro fazer xixi e fica prendendo e vai promovendo problemas terríveis nas vias urinárias. E essa conexão a gente não pode perder. Tudo isso diz respeito ao balanço de equilíbrio orgânico e espiritual. Mas a água também está morrendo. E a gente tem desprezado esse componente da natureza. A gente nem olha mais a água. A gente nem vai para um córrego. Nem toma mais banho de chuva. Muito pelo contrário, né? Antigamente as crianças tomavam banho de chuva, era a maior alegria. Hoje é bota o menino para dentro, a alergia, o problema, não sei o quê. Ninguém tem mais esse contato com a divindade. Tudo é a divindade falando ao nosso coração. Há uma experiência de um pesquisador japonês, chama-se, está no YouTube, chama-se Mensagens da Água, e ele colocou a água, ele expôs a água a diversas situações. A música instrumental, a oração, a palavrões, a palavras de baixo calão escritas em papel, a pessoas gritando, a músicas de pancadão. Ele colocou um copo d'água em cada uma dessas situações e depois ele foi analisar a estrutura, a molécula da água. E ele percebeu que a água exposta à música clássica, instrumental, a oração, formava castelos de cristais belíssimos. E a água exposta a fontes perturbadoras de palavras ou de músicas formava formas deprimentes. E aí ele concluiu no estudo que palavras têm um poder extraordinário sobre a natureza. Uma molécula de água trazendo uma lição para a gente. É preciso beber mais água, é preciso apreciar a beleza da água que corre, seja qual for o espaço de vida que nós estejamos. Isso mostra exatamente a força das palavras.
Então vamos fazer um link nessa proposta da natureza, desses componentes, com o que estamos dizendo. Como é que a gente está reclamando no dia a dia quando chove? Porque a chuva é uma limpeza. Será que a gente está esculhambando aí, como disse o nosso irmão, com a potência divina que renova a vida por meio da chuva? Quando não vem a chuva, a gente também profere impropérios para o Criador? Como é essa nossa relação com as palavras? Porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então aquelas pessoas que vomitam amargura, elas são amargura. Que só fala gritando, elas são terror dentro de si. Que julgam e condenam o tempo todo, é porque elas são o julgamento e a condenação. E dentro dela elas só têm isso. Então é importante que a gente perceba o que é que eu estou dizendo. Quando o prato de comida e o copo de água chegam na mesa, qual é a minha relação com o Cristo de Deus, com esse componente que alimentou o meu corpo físico? No sol, Jesus é chamado de Rei Solar. Tão intensa é a luminosidade que na Terra, há 2000 anos, Emmanuel deixa dito isso, a carta que foi encontrada quando ele era Públio Lentulus. Na Terra, na carne, tão grande a luminosidade do Cristo, expressa nos olhos e na voz, que nenhum dos que o acompanhavam sustentavam o olhar dele. Ninguém conseguia olhar Jesus nos olhos. Porque é tão grande a força, o poder, a bondade, a doçura, que as pessoas baixavam os olhos na mesma hora. Jesus é chamado de Rei Solar. E foi do sol que Deus deslocou o bloco incandescente que Jesus moldou. E é isso aqui que a gente vive. É a terra. Essa relação do sol conosco é extraordinária, porque sem sol não tem vida. Porque é o sol que sustenta todas as relações ecossistêmicas que acontecem na natureza. Mas a gente está interferindo muito nessa conexão. Somos responsáveis pelas mudanças climáticas, pelo efeito estufa. Porque somos uma coletividade. Somos um corpo vivo no planeta, embora cada um de nós tenha uma individualidade. Então é importantíssimo pensar nessa relação com o sol. E se debruçar a ver o nascer e o poente, agradecendo a Deus, né, pela renovação que o sol permite nesse processo, nessa breve vida nossa. Até o final nós aqui, desse Nordeste brasileiro, nós temos que algo sobre o solo, não aproveitamos ainda. Nós temos a natureza ainda que está exuberante. E não vivenciamos o que Deus nos dá, o que Deus nos orienta. Porque se nós olharmos em outras regiões que sofrem intempéries, e aonde tem perturbação do sol, mesmo que foi escaldante, mas uma terra tão rica, quando não tem tantos desastres naturais, são poupados. Esse agradecimento a Deus que devemos fazer todos os dias, de todas as manhãs, de todas as vezes. Eu tenho certeza que você vai discorrer sobre isso aí. Essa simples participação nossa, a palestra, Obrigada. A propósito do bioma Caatinga, dessa nossa região tão nossa, tão única, nós somos o semiárido mais chuvoso do planeta. O nosso querido Ezequiel Sóstenes, lá de Camalaú, sobrinho do nosso querido Mariano, esteve 2 vezes em Israel, que ali é árido. Ele foi conhecer de perto essa experiência. E ele viu que é possível fazer a vida acontecer. E nós precisamos movimentar forças. E estão aí os movimentos sociais, estão aí as instituições para fazer avançar na valorização e no cuidado com os componentes do nosso bioma. A nossa mãe terra particular aqui, o nosso bioma Caatinga.
a lua, o céu recamado de estrelas, como diz o Espírito Neo Lúcio. Quantas vezes, na casa do caminho, antes de partir, após a crucificação, a ressurreição, o Cristo se reunia com os prometidos, os apóstolos, que dariam continuidade à sua obra na casa do caminho, que ficou sob os cuidados de Pedro e da Mãe Santíssima, acolhendo aquelas pessoas que buscavam a palavra amorosa do Mestre. E Jesus, muitas e muitas vezes, depois da oração, depois de instituir o Evangelho no lar, que é uma prática que nós devemos fazer para dentro das nossas casas, pelo menos uma vez na semana, receber Jesus no lar, em família. Jesus saía para a natureza e era visto sobre uma pedra, sobre um rochedo, olhando para o firmamento, para este céu bordado de estrelas, para a lua que renova as nossas esperanças do amanhecer. E isso faz uma conexão interessante com a nossa vida, com as nossas dores, as aflições, as tristezas, os medos. Após a tempestade, a bonança, após a noite, por mais cheia de amargura, de desespero aterrador, rompe a aurora, vem um novo dia, uma nova oportunidade. E a noite também é um momento de recolhimento, seja a noite da alma, do sofrimento, da aflição, da tormenta, seja a noite no planeta, é um momento de recolhimento, de refazer as energias, de descansar o corpo físico após a prece. Nunca esquecer de agradecer ao Criador a prece, na prece pelo dia. Porque quando chega o momento que o corpo físico descansou, o espírito se liberta durante o sono do corpo físico e vai encontrar aquelas criaturas que estão em consonância com as suas próprias convicções. Então, se eu não rezo, se eu não me entrego ao Criador, se eu não agradeço, gente, a gratidão é uma transformação preciosa na nossa vida. É uma virtude que a gente deve cultivar o tempo todo, agradecer o tempo todo ao Criador por tudo. Está passando por um problema, obrigada, Senhor, porque eu sei que tudo é teu. Estou passando pelo problema porque é libertação, é cura, e eu sei que tu estás comigo e vou sair dessa. Então a noite traz para a gente essa possibilidade de renovar a vida, descansar o corpo físico, para no dia seguinte, ao romper da aurora, a gente poder juntar forças novamente e retomar a caminhada como uma melodia, porque a vida tem que ser um cântico de alegria ao Criador. A beleza da natureza vai nos chamar sempre a uma reflexão profunda da nossa condição de seres que estamos apenas de passagem. Mas a gente se esqueceu, e Jesus, na ecopedagogia divina que o caracterizava, como ecólogo sublime, como diz Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade, trouxe na simplicidade do dia a dia, nas relações com os apóstolos, com os discípulos e com as pessoas que o acompanhavam, lições inesquecíveis. Quando Jesus tocou o solo ao defender a mulher acusada de adultério, quando Jesus juntou barro e cuspiu e fez a lama e curou o cego de Jericó, quando conversou com a mulher no poço de Jacó e falou da água da vida, quando caminhou e falou da figueira seca, em todos os momentos na natureza resplandecia a majestade divina em Jesus. Ele era o próprio enviado de Deus na própria natureza, criação divina. Pode passar, Gnaldo. Pode ir passando devagarinho. E tem uma música muito linda
é da minha infância. Minha infância foi ainda agora. Ainda agora, né? Ainda agora. E eu aprendi no Colégio das Freiras, eu estudei no Colégio das Freiras, e era o Padre Zezinho, depois o Padre Joãozinho foi cantando, que é muito lindinha, muito simples, e é uma ode a Francisco de Assis. Ela diz assim: Irmão Sol, com irmã Luz, trazendo o dia pela mão, irmão Céu, de intenso azul, a invadir os corações, aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nessa manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. E a gente esqueceu de agradecer ao céu, aos passarinhos que se vão e que trazem na melodia avisos do Criador. Muitas vezes no nosso dia a dia, nas agonias do dia a dia, aquele passarinho que chega do nada, porque o nada não existe, e começa a cantar, ele traz uma resposta aos nossos pedidos, às nossas preces, e a gente não se dá conta. Muitas vezes, o vento que bateu, que soprou, que movimentou uma cortina, que fez a porta bater, traz uma lição extraordinária de alguém que responde a uma pergunta. Porque os nossos amores que estão no mundo espiritual, que nos antecederam na viagem, nos ouvem as rogativas, as blasfêmias, as revoltas, as rebeldias, as orações. Muitas vezes não estão em condição de responder, mas pedem permissão à espiritualidade amiga, que responde por meio da natureza. E a gente já nem se dá conta. Às vezes o pôr do sol está dando ali uma lição extraordinária e a gente não prestou atenção e perdeu a oportunidade de ser grato a Deus. Então todas essas conexões que a gente vai vendo aí, é Deus se revelando no nosso dia a dia. Imagens assim que a gente percebe como Jesus foi cuidadoso, amoroso, quando foi forjando o planeta Terra. Em cada detalhe, no colorido das plantas, das flores, do solo, na intensidade da força das ondas do mar, na sensibilidade do córrego que vai muito tranquilamente, na beleza dos animais, os nossos irmãos não humanos, na graça do verde, das diversas tonalidades que vão encantando a nossa visão e que a gente não olha mais. Nós estamos num momento tão difícil do planeta, que a gente não vê mais essas belezas, passa dirigindo o carro e não olha mais. Se alguém perguntar, tu viu como o sol estava ali? Que sol? Meu Deus, que sol! O astro rei que sustenta a vida na terra. Viu aquele barranco, que solo bonito? Que solo? Falei, não, estava tão agoniada aqui com meus pensamentos. Para quê? Pode ser até hoje que você volte. Para que tanto pensamento? Para que tanta agonia? Para que tanto desespero? Se Deus está falando na força da natureza, e Deus colocou nas mãos de Jesus a possibilidade de orquestrar esse orbe com a diversidade de ambientes, de clima, de solo, de água, porque a humanidade que aqui viria teria diversidades de aprendizados. Então os Alpes falam de um momento, os desertos falam de outros, porque coletividades diferentes reencarnaram aqui em momentos diferenciados, com lições únicas, e precisavam de espaços únicos para os seus aprendizados.
das florestas, nós, na nossa condição de caatingueiros, da nossa floresta branca, o que temos feito para valorizar esse pedacinho de Deus na terra, no nosso Nordeste semiárido, as nossas espécies desaparecendo, a Mata Atlântica quase não existe mais no nosso estado, nós não temos quase nada de Mata Atlântica, nós temos o nosso bioma, e às vezes, Aguinaldo pode passar, por favor, a gente vê às vezes as pessoas com vergonha de dizer que são caatingueiros, que são daqui. Aí eu não dizer que sou carne. Minha gente, esse sentimento de pertencimento ao nosso local é que vai fazer a grandiosidade da vida, chamar atenção para as geleiras que estão diminuindo. Se elas estão diminuindo, a água está crescendo. A água crescendo são as mudanças climáticas, as queimadas, os desmatamentos, promovendo caos no nosso futuro, inundações terríveis. E aí a gente vai lembrar de uma fala de Humberto de Campos, o irmão X, pode passar não, que vai dizer: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É para cá que virão muitos dos desabrigados das grandes inundações que vão acontecer no futuro. Vão acontecer por nossa causa. Então vocês vão vendo nessas imagens, podem passando, Aguinaldo, que cada detalhe, seja no escarpa, seja no lajedo, seja numa montanha, seja no prado, na planície, Jesus pensou detalhes e pensou amorosamente. Seja nessas espécies de cerejeiras belíssimas lá do Japão, seja no buzeiro aqui do nosso Cariri, foi um detalhe pensado por Jesus. Esses encantos que a gente vai vendo na natureza renovam a nossa vida, a alegria de viver. É por isso que as pessoas que estão assim se sentindo deprimidas, sem rumo, sem projeto de vida, precisam urgentemente conversar com Deus na natureza. Passando. Olha que coisa mais nossa e mais linda. O que é isso aqui? O ipê amarelo, a craibeira nossa, são espécies assim que reluzem a luz do sol na nossa vida e transformam as possibilidades hoje. E nós precisamos trazer as crianças para o encantamento da natureza, para essa conexão divina que a própria Mãe Natureza nos possibilita. Olha aqui que coisa mais linda. Isso somos nós, né? Os nossos lajedos, os nossos rochedos, com os guinazes, com os granitos, com as nossas cactáceas, que vão nos falar de adaptação para viver. Porque a essência divina, a fagulha divina na natureza é proposta de adaptação às adversidades. As nossas espécies, com esse poder extraordinário de Deus, desenvolveram essa adaptação, foram diminuindo a folha, porque se for folha grande, perde mais água transpirando, na evapotranspiração. Então elas foram diminuindo a folha até virar um espinho. Olha que estratégia. E a gente? Que estratégias a gente tem para viver? Se eu tenho uma dificuldade de visão, qual é a estratégia que eu desenvolvi? Se minha dificuldade é audição, qual é a estratégia? Se é locomoção, se é percepção, se é relacionamento, se foi a morte de alguém, que estratégia que eu estou desenvolvendo com a fagulha divina em mim para dar conta do meu propósito de vida, que é planejamento divino. Olha como a natureza bendita nos ensina possibilidades de harmonização. Olha a grandeza, né, do pintor celeste. Foi Jesus que pintou. Olha que coisa mais linda. Em todo canto que vocês virem o colorido da natureza, lembrem-se do escultor divino, do pintor divino, que é Jesus.
que é lá em Cabaceira, né, minha gente? É Cariri. Esse é o nosso lajeiro maravilhoso de Pai Mateus, que é um espaço assim que a gente já nem valoriza, mas os turistas vêm só tirar pedra. O pessoal às vezes, vamos para ali, só tem um monte de pedra. Não tem noção da força energética que tem nas pedras. Olha só. E perde a oportunidade de se sentar e se renovar energeticamente com a força de Deus que está ali imantada nas pedras. A vida em todas as suas formas, se doando ao ser humano. A neve que chega renovando possibilidades e promessas de vida. Olha a força extraordinária e estrondosa de Deus na tempestade. No livro Nosso Lar, e na sequência deles, André Luiz vai mostrar como a tempestade é força revigorante e renovadora da psicosfera. Porque tudo é pensamento. Nós estamos aqui com milhares de pensamentos envolvidos em outros momentos de energia que estão presentes. Pensamos nós os encarnados, pensa os desencarnados que estão assistindo conosco. Então a gente está envolvido e mergulhado num campo de energia de pensamento. E quando cai uma chuva grande, uma tempestade grande, aqui na Terra, é Deus limpando a nossa psicosfera. É Deus fazendo uma limpeza, porque está tão acumulado de pensamento. Porque se os nossos pensamentos fossem de amor, de bondade, de compaixão, era outra coisa, mas ainda não é. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações e muito ligados à nossa materialidade, à nossa ancestralidade, ao primitivismo das cavernas. Os nossos pensamentos são 99% deprimentes. Se fossem pensamentos amorosos, era outra coisa, mas não é ainda. Estamos a caminho da luz. Então, quando vem a tempestade, ela vem limpar, né, o ambiente físico, a psicosfera, né, não só a atmosfera, mas a nossa psicosfera, o ambiente que nós projetamos, vem limpar para que a gente possa dar continuidade à nossa vida. Pois não, irmão? É como se fosse um choro. A tempestade está no planeta como o choro está para o ser humano. Então, exatamente. E vai mais além, né? Porque é uma limpeza assim coletiva, né? Está limpando o que está aqui por cima. Os médiuns sensitivos e videntes, normalmente, que identificam pensamentos, eu tenho uma pessoa amiga que é assim, ela diz, professora, quando eu vejo, eu tenho até medo de olhar para a pessoa, porque parece que ela carrega um balaio de fios deprimentes, que vão algemando, porque pensamento é isso. Por isso ele, o jardineiro de Deus, disse, vigiai e orai. Então preste atenção a isso, vigia os pensamentos, vigia o sentimento e reza e pede, porque tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Agora preste atenção antes de pedir, inclusive, preste atenção. E a nossa relação, né, com a natureza? Olha o livro Consolador, Emmanuel. E olha a pergunta que foi feita a Chico, e Chico perguntou a Emmanuel. Como devemos compreender a natureza? Como livro divino. A natureza é o livro divino onde Deus escreveu a história, o seu amor, a sua misericórdia, para que aqui a gente viesse evoluir. Nessa proposta de Deus, a vida na Terra é uma proposta divina. Gente, é uma proposta de felicidade. Não é uma proposta de ser infeliz, triste o resto da vida, porque é minha sina, porque é meu carro, nada disso. Nós estamos aqui para sermos felizes, prósperos, abundantes. O propósito é a alegria, é o crescimento, é o êxito. Agora cada um vai juntando o arcabouço de suas conquistas, da sua ancestralidade, desenvolvendo novas possibilidades e potencialidades para crescer. Mas está tudo aqui. Então, se a gente tiver fé de um tamanho de grão de mostarda, disse Jesus,
A gente vai dizer ao monte que se mude e o monte vai se mudar. Mas se eu tiver fé. Se eu dizer, mas não posso não, então não pode mesmo não. Próxima encarnação você tenta novamente. E agora você já não tem fé, já voltou a perder a sua oportunidade. Mas sempre há uma nova chance, né? A boa notícia é que sempre o sol volta a brilhar na nossa existência. Isso é a mãe natureza, né? E nós somos a natureza. O ser humano é a natureza. É um corpo único. Mas o que estamos fazendo com a natureza? Esse livro, de Valdo Franco, Joana de Ângeles, Após a Tempestade, é um livro extraordinário. Olha o que Joana diz. Que refletido que somos, criatura humana, a gente vai se impondo existências cada vez maiores. Tenho esse celular, já não quero mais, quero um iPhone 10, eu quero mais, quero 14, quero ir jogando. A gente vai se impondo necessidades. Tenho essa roupa, não quero mais, quero outro. Tenho essa corrente, não quero outro. Cada vez mais necessidades. E vamos nos escravizando. Olha que coisa, a gente vai se escravizando. Se escraviza em família, se escraviza no trabalho, se escraviza na comunidade, se escraviza com as ilusões, com as necessidades injustificáveis. E vamos complicando a nossa situação e complicando os recursos do planeta. Porque a gente vai gerando lixo, vai contaminando o sol, a água, o ar. O planeta é um só. E ele já não consegue mais a capacidade de resiliência, de superar o avanço devastador da criatura humana. Nós geramos mais de 1,5 kg de lixo por dia. E a gente não se dá conta, porque eu juntei o lixo, botei no saquinho, joguei lá fora, o carro do lixo passou e não quero saber para onde vai. Minha casa ficou limpa. Ficou não. Porque sua casa é a casa divina, é a terra. É a casa da nossa coletividade. Por isso nós somos irmãos, porque nós temos a mesma casa e a paternidade divina. E a gente precisa olhar e entender que seremos responsáveis pelo que fizermos ao nosso planeta. Olha o que estamos fazendo com cada recurso que amorosamente Jesus pensou, elaborou e nos doou. Poluição do ar, contaminação da água, degradação do solo, destruição por toda parte. Os venenos, nós estamos comendo veneno, né? O veneno está à mesa. Nós já valorizamos a proposta da alimentação orgânica, da agroecologia. Nós estamos num contínuo desesperador. Não observamos nem a nossa alimentação. A matança desses nossos irmãos da humanos pela ganância, né, dos casacos de peles, das bolsas caríssimas. A gente não observa que a gente compra no supermercado, se aquela empresa que eu estou comprando aquele produto de higiene, de limpeza, aquele arroz, se ela tem compromisso socioambiental com o planeta, quase ninguém olha. Deixa eu ver isso aqui, se essa empresa tem. Está dizendo que tem, vou entrar no site e ver se é verdade. A gente não se incomoda. Mas se a casa cair, a gente já tem caído antes. Se o planeta, se o solo morrer, a gente já tem ido embora antes. Porque a gente não pode sobreviver sem. E a caminho da luz, olha essa fala de Emmanuel. Os reinos da natureza estão mais sob a responsabilidade dos homens propriamente dito, né? A responsabilidade direta do que dos espíritos. Razão porque, minha gente, a gente vai pagar caro pelo ecocídio que está sendo posto aí. Porque nós vivemos um momento planetário de ecocídio. É o suicídio coletivo junto com o planeta. E nós haveremos de, na nossa consciência, pagar caro por isso.
Tudo está conectado. Nós, no livro A Gênese, Allan Kardec pondera sobre essa conexão do átomo ao arcanjo. Tudo está conectado, mas nós nos esquecemos dessa conexão divina. Mas nós precisamos da Mãe Terra como sobrevivência e como evolução, porque somos espíritos em evolução. Estamos aqui nesse momento planetário, em família, nas dores necessárias à nossa evolução, porque os problemas físicos, mentais, psicológicos, emocionais, orgânicos, fazem parte da nossa ascensão. Está sofrendo? Toma que é teu. Está doendo? Toma que é teu. É teu problema de libertação. É tua cura. Pensa nisso. O espírito imortal vai agradecer a sua paciência, a sua resignação, a sua tolerância, a sua compreensão. E ele, o pobrezinho de Assis, São Francisco, tem uma fala extraordinária. Irmãos, comecemos, pois até agora pouco ou nada fizemos. Então comecemos a nos movimentar no trabalho, dentro de casa, na comunidade, na casa espírita. Vamos nos movimentar em defesa da Mãe Terra, em defesa da vida, da nossa vida, do futuro daqueles espíritos que virão depois da gente para um mundo de regeneração, porque já se anunciam novos tempos. Eles já estão chegando, muitos já estão nas casas de vocês, como filhos, como os netos, já chegaram. É a equipe espiritual de Francisco, de Clara, que vem trabalhar pela regeneração, por um mundo novo. Porque Jesus, o jardineiro divino, conta com a nossa colaboração. Jesus continua amorosamente esperando que cada um de nós desperte esse amor, essa centelha, essa fagulha divina que nós temos. Muitas vezes está somente adormecida. Então vamos acordar essa centelha divina dentro da gente. E vamos cantar a melodia da vida, cantar glórias, louvores e hosanas a Jesus, pela bênção da encarnação, pela graça de estarmos aqui vivenciando os nossos desafios existenciais, que são a proposta divina para que, espírito imortal que somos, possamos evoluir a caminho da luz junto com Jesus. Muita paz, muita luz. Obrigada por me ouvirem. Um beijo no coração.